Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, rapidaço pro gráfico aqui. A gente tem para analisar o seguinte no cenário do Bitcoin. Primeiramente, dando um panorama rapidinho do que tange à situação do macro. Tudo que a gente vai analisar aqui é dentro de uma ótica de oferta e demanda do dólar. Porque, pensa comigo, uma guerra, ela custa para os cofres. E aí, os Estados Unidos ajudou com bilhões e bilhões de dólares, fora materiais, fora transporte, fora infraestrutura para Israel nesse exato momento. Então, quando você tem um cenário inflacionário, o que você quer? Você quer retirar dinheiro da economia. E quando você quer retirar dinheiro da economia, enviar dinheiro para outro país que está em guerra não é um cenário interessante. Conforme nós já tivemos os últimos dados macros horrorosos, a tendência é que, devido a esse fator, os próximos dados sejam ainda piores. E conforme o Federal Reserve também disse, analisaria, reunião a reunião, os dados em retrospecto recentes para definir as próximas políticas macroeconômicas de juros para os próximos dias. Então não é difícil imaginar que dentro dessa conjuntura a possibilidade é que nós tenhamos pelo menos mais 1 ou 2 aumentos de taxa de juros, porque a economia, perdeu mais dinheiro do que ela deveria estar retendo. O correto dos Estados Unidos agora ela está retendo grana, segurando, tirando da economia a grana. Pelo contrário, ele soltou isso e nem foi na própria economia americana, foi na economia israelense para ser um motor de impulsão da guerra, certo? Dando esse primeiro panorama macro aqui para que você entenda, a gente entra no vídeo e na análise gráfica a partir de agora, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa aqui, esse cenário macro, a gente entende o seguinte. Tínhamos uma linha de tendência e dentro dessa linha de tendência nós esperávamos pelo menos 3 pernadas de impulsão. Primeira pernada, segunda pernada, terceira pernada. Daí sim nós esperávamos uma pernada de correção, que poderia ser um topo duplo ou um topo descendente e depois pelo menos mais 2 pernadas para baixo para então continuar subindo. Porque dentro desse cenário nós criaríamos o que seria uma bandeira gráfica aqui, com rompimento para cima e seguiríamos a alta. Esse seria o cenário ideal, porém não foi isso que aconteceu. Existem alguns analistas que defendem isso aqui como cunha ou lateralização e existem analistas que defendem isso aqui como cunha. Eu prefiro defender como lateralização porque eu, Felipe, como sou swing trader, gosto sempre de analisar a amostra mais recente e não a amostra mais longa. Mas nada contra, você analisa aquilo que você achar melhor para você. Show? Show. Quando a gente analisa ainda mais anteriormente, nós temos aqui um nítido evento ou pelo menos um possível evento de overshoot and reversal, que é o momento que rompe a linha de tendência, deixa um price action de queda e confirma esse price action e volta para dentro dessa outra linha de tendência aqui. Mas isso a gente conversa outro dia. A gente vai conversar agora só sobre os eventos recentes, senão a gente vai ficar aqui traçando linha de tendência para sempre, beleza? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender recentemente? Se isso aqui é uma cunha ou se é um canal, uma coisa é comum aos dois. Isso aqui é um rompimento. E aí, nesse momento que ele foi rompido, não só formando o que seria um M gráfico, ele também, um M na real um topo duplo, tá? Só um nome mais afavelado para chamar um topo duplo. E aí, ele rompeu, perdeu as duas médias, tanto de 10 quanto a de 20, não contente, ele retestou essas médias para baixo. Retestando essas médias a partir da parte de baixo, ele deixa bem claro um price action para nós aqui de continuidade de baixa, certo? Dentro desse cenário, nós traçamos uma Fibonacci padrão e temos 100% da impulsão como alvo inicial, que coloca um possível alvo ali na região dos 25.600, 25.500 dólares. Felipe, mas da onde que tu tá tirando todo esse price action? Bom, é o price action comum de rompimento com reteste. Por que, Felipe? Porque no tempo gráfico mais recente, seria o 4 horas, esse evento também é chamado de bandeira gráfica de baixa. Beleza? Que é exatamente o que nós estamos vivenciando agora no gráfico. Uma bandeira gráfica de baixa.
E o que a bandeira diz? Que nós pegaremos a impulsão inicial e colocaremos a partir do rompimento. E dá lá, na região dos 25 mil. Eu botei 25.700 porque é a zona da Fibonacci. Mas é basicamente isso que nós temos. Região dos 25 mil a ser retestada eventualmente. Certo? Então, o 4 horas ele deixa muito mais preciso a existência de uma bandeira gráfica, coisa que o diário expõe apenas como um reteste de média, né? Acho até interessante como um gráfico completa o outro. Mas o ponto inicial é que os dois gráficos deixam nítido que não está num price action agradável, não está em uma situação aqui bonita para a gente pensar em continuidade de alta. Aí você me diz, Felipe, não tem possibilidade nenhuma do gráfico subir? Aí eu digo para você que sim, existe. E se eu abrir o Bitcoin Wisdom aqui, eu vou mostrar para vocês o que é o ponto que todos nós estamos nos ancorando agora. Porque eu também quero que o gráfico suba, embora eu queira adquirir mais Bitcoin a um preço mais agradável. Mas a gente tem aqui o seguinte: uma quantidade absurda de ordens, daqui a pouco aqui abriu, absurda de ordens na região dos 26 mil. Só que a mesma quantidade absurda de ordens tinha na região dos 27 mil. E o que aconteceu? Ativou essas ordens todas, o gráfico fez um fundo duplo, subiu, não conseguiu manter a alta e caiu novamente. O mesmo pode acontecer aqui, Felipe? Pode. Mas a gente precisa primeiro que toque nessa região dos 26 mil, ative todas essas ordens para a gente ver qual é a magnitude da força que está sendo empregada ali. Essas ordens aqui são todas de compra. Cessou vendas a partir daqui, é um preço que ninguém mais quer vender. Porque se for isso, então o Bitcoin volta a subir a partir dos 26 mil. Ou isso aqui tem ordens misturadas, entendeu? É só um scalp gráfico, como foi aqui, para algumas empresas, para depois elas venderem novamente quando atingir uma range de preço adequada. Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte: foi um reteste de fundo. Foi claramente um reteste de fundo. O que aconteceu? Rompeu, retestou o fundo e dali. Nada impede que isso aqui aconteça também. Nós façamos um price action de queda mais aqui embaixo, toque na região dos 26 mil, reteste o fundo perdido e dá-lhe para baixo novamente. Eu espero que não. Espero que 26 mil seja uma zona de compra interessante para gente. Vou até marcá-la aqui no nosso gráfico com uma linha diferente. Espero que seja uma range de gráfico interessante para gente. E aí o que acontece? Nessa range gráfica, vou até fechá-la aqui, seja um motor interessante para que nós façamos algumas compras aqui, pensando obviamente em uma segunda pernada de alta. O ponto é, se segurar em 26 mil, eu não vou mentir para vocês não, segurou em 26 mil, eu vou estar olhando para um topo duplo. Eu vou estar olhando para um reteste na região dos 28, certo? Eu vou estar olhando para um reteste na região dos 28, pensando em finalizar coisas aqui nessa zona. Eu não sei se um reteste na zona dos 26 vai ter força para romper 28 mil e continuar o processo de alta. Eu não sei. Eu particularmente acredito que não vai ter. Agora, se buscar mais embaixo, 25, 25.500, eu acho que o gráfico tende a entrar numa impulsão maior, porque aí é mind game. Qual que é a ideia aqui? Teve um monte de gente que não adquiriu Bitcoin nessa range de preço aqui, porque ficou com medinho. Então, se o gráfico buscar abaixo de 26 mil novamente, 25.500, muita gente vai querer entrar novamente. Porque vai ser, vamos botar aí, a última oportunidade que o Bitcoin vai dar, entendeu? E aí é nesse ponto que nós entramos. Por quê? Considerando todo esse cenário de fim de ciclo de alta de juros, porque por mais que eles ainda aumentem mais uma, talvez duas vezes, tá no fim do ciclo de alta. ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum, já que a própria SEC não pretende apelar, pelo menos até onde saiu até o momento, para a Suprema Corte. Então deve acatar a vitória da Grayscale. E qualquer arrefecimento dessa guerra, porque ela não vai durar para sempre, em algum momento, ou ela vai cair no esquecimento do mercado, como aconteceu com a guerra da Rússia e da Ucrânia, caiu no esquecimento do mercado, né? Só os setores diretamente ligados a ela que sofreram, os outros, o pessoal parece que esqueceu da Ucrânia. Então o mesmo tende a acontecer com Israel e Palestina quando
sair da mídia, né, o foco principal da mídia. E aí a gente vai ter um caminho livre para o Bitcoin poder subir, até porque ano que vem já tem o halving, então no halving não tem desenrolo, é um processo de alta extremamente ignorante que tende a acontecer. E nesse processo de alta extremamente ignorante, nós temos a possibilidade de formar o que seria a última pernada de queda do ano. Graficamente falando, essa pernada tende a nos levar até 25 mil. Eu não sei se vai chegar até lá ou se ainda vai chegar a valores menores, mas eu digo para você claramente, a última pernada de queda do Bitcoin tende a ser um sonho para muita gente no futuro. Então a tendência é que, se fizermos mais uma pernada de queda, seja a última, seja 26, seja 25, seja 24, seja a última. A última. Por quê? Dentro desse cenário, dentro dessa pernada, vai captar o último recurso que todo mundo tem aqui, e depois que esse último recurso for captado, acabou. A gente vai começar um processo de alta completamente ignorante. O price action, tanto do 4 horas quanto do diário, faz a gente entender que a possibilidade é de queda, que a probabilidade é de queda. Quando a gente desce aqui pro semanal, isso se torna ainda mais aparente, porque nós tivemos um doji que perdeu seu fundo na região dos 27.100 e nesse momento está fechando abaixo dele, então seria um doji confirmado. Só que o principal nem é isso, o principal é a possibilidade de se criar um fundo duplo no semanal. Né, ó, subiu, desceu, fundo duplo. Aí sim a gente forma que seria um W, né? Deixa eu apagar essa linha azul aqui para ficar mais interessante de ver. A gente forma que seria um W, que nada mais é do que um fundo duplo, né? Mas um nome mais gourmet. Entendeu? Deixa eu ver se o gráfico de linhas fica mais bonito, pô. Fica muito mais bonito. Ó, a gente desce, forma um fundo duplo. Formou o fundo duplo na região justamente dos 25.800, 26.000. É dali para cima. E aí a gente vai confirmar um W. Por isso que eu disse que talvez eu venda próximo à zona dos 28. Que vai ser o topo desse W, né? Pelo menos o primeiro ponto de resistência desse W. Já vou querer executar alguma coisinha ali. Mas eu vou pegar hold também. Se buscar essa zona de 25.000, 26.000, vou querer pegar hold também. Porque para mim parece interessante, sim, trabalhar com um pouco de hold. Certo? Eu acho legal. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidíssima, que agora que eu pensei... Deixa eu ver se existe um suporte próximo. Tem que apagar esse. Na nuvem de Ichimoku. Eu tenho que fazer um vídeo explicando vocês, ensinando vocês a utilizar ela. Eu gosto de utilizar a nuvem de Ichimoku por causa disso aqui, ó. Olha como ela foi precisa colocando essa zona aqui, base da nuvem, né? Como justamente a zona de suporte, de resistência que foi testada. Aí a linha vermelha foi retestada pela parte de baixo, né? A linha vermelha que também, né? Quando o Bitcoin está acima dela, observa aqui, ela segurou como suporte e aqui ela já funcionou como resistência. Eu vou trazer um vídeo ensinando a utilizar a nuvem de Ichimoku, mas o objetivo principal é ver isso aqui, ó. Qual era a base da nuvem de Ichimoku aqui? A base dela é 24.200. Então isso torna uma possibilidade para o Bitcoin. O reteste nessa zona. Não é uma probabilidade, mas é uma possibilidade. Deixa eu ver se o diário confirma essa zona como alguma coisa. Não, o diário não confirma essa zona como nada, não. Mas já que ela já está abaixo das duas linhas, o price action de queda se torna ainda mais factível. Mais factível. Tá bom, já viu o que eu queria ver. Um dia eu trago um vídeo ensinando vocês a utilizar. Eu gosto de utilizar a nuvem de Ichimoku, mas como fiz todo o meu price action, fiz toda a minha análise, deixa eu ver o que a nuvem de Ichimoku diz. É mais ou menos essa vibe assim. Não opero utilizando apenas ela, mas ela deixou lá a zona dos 24.000 como uma possibilidade real. Será que no mensal essa zona quer dizer alguma coisa? Foi o último topo a ser rompido aqui. Foi a época que fez o suporte aqui, mas não quer dizer nada não. É só uma zona mais aleatória mesmo. Bom, mas é isso.
Eu acho que é o que a gente tem para analisar agora. Eu não estou pensando em comprar nenhum outro ativo nesse momento. Estou pensando na resolução dessa possível bandeira gráfica. Haja vista que também as médias já estão próximas a se romper, né? Tanto a de 10 quanto a de 20. E a gente tem mais uma evidência de continuidade de baixa. E aí eu estou olhando para começar a executar alguma coisa próxima a 26, próxima a 25.500, começar a encher a carteira de hold pensando em uma nova pernada de alta, certo? Para resumo da ópera, basicamente o que nós temos agora. Felipe, não existe possibilidade nenhuma do gráfico continuar subindo? Bom, é do Bitcoin que a gente está falando. Seria irresponsável da minha parte eu dizer para você que é queda infinita a partir de agora. Eu não faço parte desse tipo, né? Até porque se fosse eu tivesse 100% de certeza que a minha tese está certa, eu não utilizava stop. Acho que é a coisa mais básica que eu posso dizer aqui. Se eu tivesse 100% de certeza de que eu sou o deus do gráfico, eu não precisaria usar stop. Certo, stop justamente serve para aquilo que nós não podemos prever. Pensa comigo. Temos um price action claro de uma bandeira de queda. Amanhã o Federal Reserve aparece lá, o Jeremy Powell falando que a partir do próximo eles decidiram, né, sentaram lá entre eles, tomaram um whisky e decidiram que não vão mais aumentar a taxa de juros. Amanhã o gráfico sobe 45% na minha cara. E aí eu vim aqui fazer vídeo para vocês falando, não, porque vai cair e tudo mais. Então são coisas que eu não posso prever. Amanhã um palestino dá um abraço no israelense e os caras botam a cessar fogo lá. Pode acontecer. Se bem que essa parte é mais difícil, mas não é impossível. O ponto aqui que eu quero dizer é que eu não posso prever situações que não sejam apenas gráficas. E o gráfico, ele não expõe situações que sejam do mundo afora, certo? Então a gente, né, trabalha em cooperação entre um e outro. E stop serve justamente para aquilo que a gente não pode prever. Beleza? Felipe, você pretende operar vendido aqui e tudo mais? Acho que não, acho que como eu disse para vocês, eu não estou de olho em operações futuras agora. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer agora é pensando no hold, porque nós estamos perto do fim da tendência de queda, nós estamos perto do fim do ciclo de queda, então nesse momento não é para pensar em operações de curto prazo, é para focar toda a nossa atenção em ciclos de alta, porque quando começar, amigo, o que vai ter de gente chorando na internet, dizendo que queria que o Bitcoin voltasse a 25 mil, 26 mil, não vai estar no gibi. Então, por favor, você que me acompanha, não vai ser um desses caras. Pelo amor de Deus. Você vai ser os que vai falar, não, pô, acompanhei os caras certo, comprei em 25, comprei em 26 e agora tô aqui vendendo a 180, a 200 mil, rindo da cara de vocês. Então, é isso que a gente quer. Então, nesse momento, eu tô de olho nesses dois valores aqui, certo? 26 mil e 25.600. Qualquer coisa entre eles, já para mim é supra-sumo de hold. É entrar, tirar da carteira, mandar para minha wallet privada e dormir em paz, certo? E é isso. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, fala comigo lá no Instagram, fala comigo lá. Certo, meus veículos estão aí, só Felipe, ó, pô, me ajuda aqui, me ajuda a entender isso aqui, eu tô sempre aberto a conversar com vocês sobre gráfico, não sou Deus dos gráficos, mas eu tô aqui sempre para poder ajudar quem precisa, acho que isso é o mais importante de tudo, e se você quiser aprender a fazer isso, link tá na descrição, entra lá, adquire o livro, entra no nosso canal privado, tem lá 20 e tantos vídeos, horas e horas de conteúdo, é impossível você não ter uma noção clara e forte de tudo que a gente faz aqui. Certo? Isso. Valeu. Tamo junto.